Perigo e diversão. Ensaio sobre como abraçar a masculinidade. Mike Cernovich. Este não é um trabalho de análise literária. E não se trata de um audiobook da obra, nem substitui a necessidade da leitura do livro no seu todo. Pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. É uma tradução minha do original em inglês, por isso pode conter pequenas incorreções, mas que espero não comprometa o entendimento da obra no seu todo. O autor é americano, advogado, comentarista político e produtor de filmes e documentários. Reconhecido na machosfera norte-americana por suas contribuições em livros e também em documentários sobre assuntos de direito dos homens, red pill, misandria, feminismo e desenvolvimento masculino. E essa é a relevância deste livro, a de contribuir na transformação e superação de homens feridos na guerra dos relacionamentos ou na batalha da vida amorosa. É uma contribuição à jornada em busca da masculinidade, que todo homem deve desenvolver. O título deste livro vem de uma frase atribuída a Nietzsche. O homem quer duas coisas, perigo e diversão. Por isso ele quer a mulher, por ser ela a diversão mais perigosa. E dito isso, com essa concepção na mente, o autor coloca os seguintes termos, que as mulheres por aí já não são femininas, perderam as características da feminilidade. Mas por outro, os homens também deixaram de ser masculinos, perderam o brio, a compostura, perderam a essência do que é ser homem. Em outros termos, os homens tornaram-se versões caricatas de mulheres, não na aparência estética necessariamente, mas na mentalidade e modo de se posicionar na vida e diante dos problemas e questões da existência. Dito isso, o autor faz um apontamento que está cada vez mais claro e visível, de que o feminismo apregoa que despertou a mulher para o seu poder e independência, mas na realidade tudo o que fez foi dar às mulheres instrumentos legais no direito para externalizarem seu narcisismo e egocentrismo, e poder chamar isso de empoderamento. E ele dá a interpretação que tem de narcisismo. É a crença de que o mundo existe para você e que qualquer desejo é moralmente virtuoso e merecedor de satisfação imediata. É achar que se tem o direito de satisfazer qualquer desejo que o corpo sinta. E o autor também explica isso que ele chama de epidemia de narcisismo, dizendo que, ao se queixar dos preços elevados dos produtos no supermercado, por exemplo, muitos não estão reclamando porque acham errado ou uma exploração aqueles preços estarem tão altos, mas sim porque eles não têm condições de comprar aqueles produtos. Ou seja, se a pessoa tiver repentinamente, digamos, um aumento no seu salário, mesmo que os preços continuem altos, aí ele já não liga, pois a questão é posta do ponto de vista do quanto aquilo afeta aquela pessoa em particular. Se o preço elevado das coisas não atinge o orçamento, então ele não liga. Ele não se importa mesmo que o preço afete outras pessoas. E essa individualização do bem-estar, de preocupar-se consigo e o resto que se dane, é uma estrutura narcisista que, segundo o autor, guia e domina grande parte dos indivíduos. Mas Mike Cernovich não é o único a fazer essa abordagem. Peter Wright, outro autor red pill, também apontou algo assim no seu artigo Ginocentrismo como patologia narcisista. A estreita relação entre o narcisismo e o ginocentrismo, aponta ele, e parte da premissa de que o narcisismo feminino se expressa em a mulher priorizar sempre as suas necessidades e desejos acima ou em detrimento das do homem. Cernovich também chama essa declinação da mulher de personalidade negativa e explica essa disfunção como sendo o hábito de reduzir as pessoas, comumente o homem, para se sentir superior a ele. Isso é, colocar defeitos, reclamar de tudo que o homem faz, tentar humilhá-lo, desprezá-lo, etc. E fazer o homem se sentir péssimo. Mas então o autor inverte o seu foco e passa a questionar o próprio homem. Ele pergunta retoricamente
o que faz o homem aceitar e até se acomodar numa relação em que ele é humilhado e diminuído assim. E ao invés de culpar as mulheres, a misandria, o narcisismo e o egocentrismo delas, ele coloca a responsabilidade sobre os próprios homens e diz também que é um tipo de egoísmo e de narcisismo do homem, essa postura que faz ele se posicionar no campo de relação ou da vida, onde ele pareça sempre maltratado, violentado, e daí ele receba a atenção e misericórdia complacente de outros homens. É como se ele tivesse em busca constante de uma palavra amiga, de um tapinha nas costas ou de algum reconhecimento social. Mas, porém, querer ganhar plaquinha de vítima não muda o fato de que a vida dele, desse homem, está ferrada. E o apoio moral de quem quer que seja não irá lhe trazer melhor alguma. Quando não resta nada para o homem, ele tenta conseguir pelo menos o atestado de que ele está com a razão, de que de fato ele é a vítima oprimida e injustiçada pela mulher. Todavia isso também é narcisismo e egocentrismo. Na visão do autor, é uma maneira que ele tem de ser visto e notado. E embora seja algo doentio, essa é também uma forma dele se sentir especial. Se ele não consegue se destacar no melhor, então tentará fazer isso no pior. Se ele não consegue chegar em primeiro para ser notado, chamará a atenção sendo o último. É a atenção negativa, diz o autor, e muitos homens sofrem dela, pois ela se manifesta disfarçada de racionalidade, de direitos disso, direito daquilo. Se sua vida está uma merda, diz então Cernovich, levante-se e descubra onde você estragou tudo. Talvez o seu erro foi não ter criado uma filosofia de vida, ou esteja morando na cidade errada, ou esteja no emprego errado, ou esteja ao lado da pessoa errada. E com isso, Mike quer dizer que há sempre uma parcela da culpa que é da própria pessoa, pois não apenas ela escolheu tais coisas, como escolheu também permanecer assim. E reclamar do emprego é mais fácil do que ir atrás de se qualificar para ter outro emprego melhor. Se queixar da companheira que o maltrata, explora e é infiel é menos arriscado do que recomeçar longe dela e ter de enfrentar a solidão ou a solitude, e ter de trabalhar a mente para readaptar-se a uma vida diferente. Enfim, ficar prostrado se sentindo machucado e ferido é mais fácil do que enfrentar um longo processo de evolução e de recuperação. Mas entenda, diz Mike, que nem você e nem ninguém é merecedor de sucesso e de felicidade, ou nem de fraqueza e tristeza ou fracasso. Cada um merece aquilo que busca e deve receber aquilo que plantou. Assim, basicamente, se a pessoa não gostar do que está recebendo, deve então provocar mudanças naquilo que ele está semeando, no que diz das suas escolhas e de fazer novas e melhores. Para Cernovich, a rota da culpabilização de terceiros por suas dores e mágoas e situações não deve fazer parte da vida e da mente de um homem superior. E aqui entende-se por homem superior aquele que supera, aquele que se eleva das dificuldades. Às vezes ele usa também o termo homem legítimo. Mike Cernovich, então, escreve em tom de desafio, perguntando ao leitor: você sabe qual a única coisa pior do que uma mulher feminista? E a resposta que ele mesmo dá é: pior que esse tipo de mulher é um homem que reclama da sua situação sem fazer nada para mudá-la. Homens cheios de drama, prossegue ele em dizer, são indivíduos governados pelas emoções. E esses são o tipo que abraçam sua dor e passam dia e noite com ela, mas não agem para transformar nada daquilo numa experiência de superação e vitória. Passam a vida através de buscar conforto, ombro amigo, mas não lutam para deixar de ser vítima e se tornar um vencedor. São mulheres em corpos de homens, diz ele, choramingam e esperam apoio emocional ou compreensão da sociedade, sem saber que não é nenhuma mulher feminista ou de carne e osso que o está a destruir, mas a mulher invisível que vive dentro de sua mente, enfraquecendo e fazendo pensar e agir como uma garotinha assustada, perdida e sozinha na floresta. Será que esses homens, assim,
também gostariam de encontrar um príncipe encantado para beijá-lo e despertá-lo do sono em que vivem. Se você se comportar como um fraco, não poderá se queixar quando as pessoas te tratarem como um, inclusive sua esposa, companheiro ou namorada. E o autor prossegue discorrendo sobre como o homem sai de uma condição psicológica, financeira ou social em que vive e não está positiva para ele. E a instrução de Czernovich é de que esse homem deve começar pelos aspectos que dependam mais dele, e daí avançando para outros campos. No primeiro momento, ele concentrar-se em seu aspecto físico, por exemplo. Isso costuma ser uma alavanca para melhorar outras áreas da vida depois. E assim, o conselho de Czernovich é usar a raiva normalmente sentida pelas coisas ou pessoas que o homem acha que são os culpados por seus problemas e canalizar essa raiva para si mesmo. Ao invés de xingar e esbravejar com outros, ele fazer a si mesmo. Xingue-se, esmurre-se, cobre de si mesmo por ter colocado você nessa condição. E então golpeie e castigue o seu próprio corpo, forçando-o a pagar o preço da burrice que ele fez ao levá-lo aos comportamentos destrutivos que você teve. Escolhas ruins de amizades, lugares errados para onde foi e não devia ter ido, etc. E agora que você tem um culpado, ou seja, você mesmo, aplique a punição devida, é o conselho do autor. E isso em forma de obrigar o seu corpo a se exercitar, a sair da procrastinação, a caminhar, a correr, movimentar na direção de produzir no seu corpo a adrenalina, a noradrenalina, a alta testosterona, a dopamina e quaisquer outros tipos de coisas que te dê energia, vigor e força de vontade. Você precisa movimentar o seu corpo, comece por aí. É o que diz então Czernovich. Depois disso, outras providências devem ser tomadas, mas já há literatura, cursos e pessoas o suficiente por aí ensinando sobre investimentos, carreira, desenvolvimento financeiro. Busque esse conhecimento e evolua nesse campo também. Mas o foco do autor no restante do livro se concentra no aspecto do domínio de si mesmo. E nesse escopo ele diz que manter a postura ereta do corpo, o olhar sempre focado no seu interlocutor e uma feição séria no rosto reduz as chances de você ser confundido com um homem fraco ou uma vítima. E Mike também aconselha a não querer ser legal com todo mundo e também a não ficar rindo ou acenando para todo mundo, porque isso cheira a fraqueza. E agindo assim as pessoas o verão como o bobo da corte, que ri e confraterniza, não porque é gentil ou está muito feliz, mas porque vive com a bandeira branca levantada, morrendo de medo de tudo e de todos. Pessoas simpáticas demais, diz ele, homens, pelo menos, são irritantes quando agem assim, pois ficam tentando agradar todo mundo, até aqueles que não merecem ser agradados. O domínio social, diz o autor, demanda que você respeite a todos, mas não tolerem que ninguém desrespeite você. Na verdade, pessoas desrespeitosas ou com problemas de caráter, você deve desprezar e se manter o máximo distante possível, porque afinal, que tipo de homem você seria se você conviver com ratos e baratas e não querer se livrar delas? Ser gentil e educado mostra que você tem autoconfiança e simpatia. Mas não saber a quem e em que momento você deve demonstrar isso só revela o quanto você está dominado por suas emoções e não tem controle nenhum sobre seus afetos e sentimentos. E Czernovich explica essa questão toda através também da imagem de um gorila, que estampa este seu livro e também seu outro best-seller, Gorilla Mindset. A ideia que ele apresenta com a figura de um gorila é de que assim deve ser o homem, forte, poderoso, uma presença marcante, mas às vezes leve, ao ponto de as pessoas rirem com ele e o apreciarem. Mas mesmo quando dirigirem elogios e admiração ao gorila, ninguém se atreve a abusá-lo ou irritá-lo. Todos sabem exatamente o poder que tem um gorila e o respeitam e o apreciam por isso. A mentalidade de gorila, diz Michael Czernovich acerca disso, é capaz de exercer fascínio, domínio, mas também certo grau de leveza, que até faz as pessoas rirem e se sentir bem em sua companhia, mas
nunca ultrapassando a barreira de proteção, pois gorilas também sabem ser perigosos para os oportunistas e mal intencionados. E outra assertiva do autor é ele dizer: não fique de pé quando puder se sentar. Na ótica dele, isso quer dizer ocupar o espaço que há para ser ocupado. Se você está numa empresa e você sabe que tem uma demanda a ser preenchida de determinado tipo de profissional ou de serviço, seja você a oferta que irá preencher aquele espaço. E se você já estiver consolidado em um setor ou ramo de negócios, pois saiba que mesmo nisso que você faz, há demanda por produtos de qualidade ou de pessoas que prestam esse serviço num alto padrão. Pois hoje todo mundo quer fazer o mínimo e ganhar o máximo sem se importar com a qualidade do material, do produto ou da mão de obra que oferecem. Pois vá lá e faça diferente, faça o melhor. Seja o melhor naquilo. Torne-se a referência de profissional ou de serviço naquela área. E outra coisa que Zenovich diz é sobre o homem fazer da mulher seu foco, seu alvo, seu objetivo de vida. É ele se concentrar em sexo e conquistas femininas e tudo o que fizer, trabalhar, comprar roupas melhores, ter um carro melhor, ter mais dinheiro, etc. Tudo isso ter a finalidade de atrair e desfrutar das companhias femininas. Não faça isso, recomenda ele. As mulheres fáceis e interesseiras que se encontra fácil em aplicativos de namoro, redes sociais de baladas, até podem ser uma diversão agradável. Mas elas têm a capacidade de roubar de você o tempo, a energia e os recursos que você usaria para crescer e se desenvolver em todas as outras áreas da sua vida. Não há progresso de nenhum tipo sem autocontrole. Um homem nunca irá superar sua carência se continuar a alimentar esse seu lado emocional. Você precisa negar que suas emoções querem e pendem. Ser um homem de valor começa por superar suas tendências emotivas. É tudo questão de escolha e de pagar o preço do ingresso para entrar no clube dos homens superiores. Jogar no time titular tem o ônus de ser cobrado desempenho à altura de um jogador de elite. Você não será um soldado de missões especiais se errar todos os alvos em que atirar e ficar gemendo e chorando no fronte de guerra com saudade da mamãe, ou da mulherzinha que você deixou em casa, ou com medo de não voltar para os braços quentinhos dela. No campo de guerra você é uma máquina de combate. Diante dos filhos, você é o pai mais foda que existe. No quarto, na intimidade com sua companheira, você é o mais potente garanhão que há. Mas você nunca é a coisa errada no momento errado. Você é o leão na hora de lutar com outros leões. Você é o bombeiro na hora de evitar ou conter incêndios perigosos. Há sempre uma bifurcação na estrada, concluiu o autor. E você será um homem de verdade quando souber qual rumo deve escolher para te levar ao melhor do seu potencial. Simples assim. E está escrito: levanta-te e resplandece, porque vem já a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. As trevas cobrirão a terra, a escuridão cobrirá os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E eis que os perdidos verão a tua luz para seguir, e o seu resplendor servirá de guia para todos eles. Isaías 60, 1-3. E assim encerra a análise da obra Perigo e Diversão, ensaio sobre como abraçar a masculinidade, de Michael Zenovich.